pessoal, estamos aqui no Na Prática Podcast Sem Lero Lero e hoje essa autoridade, ele que é advogado, né? É advogado, professor universitário, ele foi secretário de Meio Ambiente nas gestões de 2009 a 2012, 2017 a 2018. Ele que hoje nos representa na Câmara, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Lucas Escaramuça, esse fera aí. Lucas, seja bem-vindo ao Na Prática Podcast. É uma honra para a gente aqui no canal poder estar te recebendo. Uma pessoa que representa não só Linhares, mas o Estado do Espírito Santo, né? E acho que a gente está muito bem representado. Seja bem-vindo. A palavra está com você. Diga lá, meu amigo. Bacana. Jefferson, Jefinho. Tanto faz, tanto faz. Sinta-se à vontade. Isso aí, meu irmão. Para mim é um orgulho estar aqui com vocês hoje, aqui em Linhares. Vocês que representam muito bem Linhares, o norte do estado. Estou torcendo muito pelo Na Prática. Já é sucesso. Obrigado. E vai mostrar a força e o talento de inovação, né? De capacidade. Um novo meio de comunicação, né? Exatamente. As coisas evoluíram e o podcast é uma forma de a gente conectar as pessoas às informações, Fantástico. Né? E informações com credibilidade, com ponderação, como é o Na Prática, representando muito bem o norte do estado. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui hoje, né, com você aqui no Na Prática. Tá? E você que nos segue pode assistir, que esse podcast vai ser uma aula e uma cultura do Estado do Espírito Santo e também do Brasil, tá? Vamos lá. Se Deus quiser. Pouquinho, eu queria que você contasse um pouco primeiro a sua trajetória como político, né? Conta um pouquinho pra gente como começou a sua história. Eu sei que você é casado, tem uma filha, né? É de Linhares, 44 anos, surfista, mas vou deixar um pouquinho para você falar. Fica à vontade. Isso Vamos aí, lá. Surfista, jogador de futebol, ciclista, skatista, corredor, nadador. Isso aí eu gosto mesmo. O esporte, filho, tá? até o perfil do cara isso é slim, né? Tá vendo? Mesmo, Isso eu aí. gosto mesmo. Faz bem. Mas, meu amigo, assim, eu venho, e vou falar isso para você entender direitinho, eu venho, meu pai era um agricultor, né, um pequeno agricultor, produtor de cacau, aqui em Linhares, e trabalhava numa empresa era o gerente da empresa de exportação, Nicolete S.A., exportava aqui, era a base operacional, porque era grande centro de produção de cacau. E aqui a gente armazenava, mandava para Vitória, oferecia para garoto e etc. Quando vem a vassoura de bruxa, meu pai, como todos os outros, entraram numa situação assim, bem difícil. O pai sempre fez isso. Então eu cresci no meio da lavoura cacaueira, né, vendo meu pai, etc. Eu consigo chegar na faculdade. Antes de ir para a faculdade, eu trabalhei no comércio de Linhares. Em que anos, Lucas? Isso tem. Eu tinha 17 anos. 98? Em Portugal, por aí. 98. Exatamente, por aí. Sou bom de memória, tá? Por aí. Trabalhava aqui no comércio. O comércio de Linhares me transformou no que eu sou hoje. Se eu posso dizer, o que eu sou hoje não é fruto da faculdade. Assim, a educação é algo grandioso demais, né, no passo da vida de cada um. Mas quem me moldou, a pessoa que sou hoje, o meu comportamento como homem, como ser humano, foi a minha família, a educação e o ambiente do comércio. O comércio me ensinou a lidar com as pessoas, né, a conseguir alcançar meu objetivo, a vender quem eu sou, o que eu desejava vender e oferecer, e receber o feedback de carinho, de relacionamento. Eu trabalhei no comércio muito tempo, marca boutique, desvio, até que fui para Portugal ser pintor. Olha, fui para Portugal. Não sabia dessa história sua, nossa parte. Quanto tempo ficou lá? 18 anos. Não fiquei um ano, mas assim, não fiquei um ano, porque a conta não fechava, o custo de vida era muito alto e eu não passava do auxiliar de pintura. Uhum. Então, o custo de vida era muito alto. Meu pai falou, olha, vem embora, muito apegado à família. Mas serviu a experiência? Muito grande, muito grande. Eu trabalhei do dia que eu cheguei ao dia que eu fui embora. De segunda a segunda? De segunda a segunda. Para não contar mentira, no domingo eu trabalhava meio expediente. Uhum. Né? E assim, quando eu volto com meu pai falando, ó, vem que eu vou pagar a sua faculdade. Naquela época não tinha regime de bolsa, não existia regime de bolsa, não tinha FIES. Eu me recordo muito, né, naquele ônibus que você pegava na Igreja Matriz ali, todos os dias para Pecolatina, passando por João Neiva. Exatamente. Chegava meia-noite 30 aqui. Meia-noite 30. Jô Soares, 11h30. 11h30. Tava passando Jô Soares. Me recordo muito bem dessa sua trajetória. Exatamente. Aí vinha lá. Eu sou testemunho vivo, Lucas. Não só de você, mas vários advogados de Linhares que já passaram por isso. É isso mesmo, meu irmão. E mamãe sempre lá na janela, esperando chegar. E o ponto era a Igreja Matriz. E ponto era a Igreja Matriz. Isso, exatamente. E quando eu volto, meu pai, não consegui, né, o UFES, fui lá para a Unesc, meu pai vendeu a nossa casa, né, e para pagar minha faculdade. Aí fomos morar com a minha avó, eu, minha irmã, meu irmão, meu pai e minha mãe, cara. Assim, e foi aquilo que conseguiu dar as oportunidades da minha vida, né? Assim, virei advogado, eu queria ser agrônomo,
Né? É por isso que você tem essa ligação com a o agro, né? Exatamente por isso que eu estou tentando, para as pessoas entenderem, né, a minha posição política hoje. Né? Tem uma razão disso tudo. Né? Porque o meu desejo de, como político, deixar um legado para esse setor tem a ver comigo, tem a ver com a minha história de vida, né? Com esforço de vida por esse propósito. E aí meu pai vira e fala assim, não, você vai ser advogado. Eu perguntei, mas por quê, pai? Ele falou, porque eu quero. Eu falei, então, se é uma vontade sua, tudo bem. Né? E fui lá, me formei em 2003. Em 2005 eu já estava dando aula. Né? Aí comecei a dar aula em 2005, na época era Unilinhares. Dei aula no IVC em São Mateus também, depois virou Anhanguera, Croton, e até hoje Pitágoras, e por aí eu fiquei 19 anos. Na Faceli 2 vezes, como professor também. Está na veia, então. Está na veia. Comunicador. Exatamente. Isso aí, hoje, deputado estadual representando Linhares do Espírito Santo. E passo esses 20 anos na sala de aula e advogando com 70% do meu nicho agricultores. Defesa de agricultores, as dificuldades inerentes a autuações, e etc., burocracias da agricultura. Então, aí isso me aproxima desse nicho. E quem me posiciona na política? Quem me posiciona na política é o incentivo dos meus alunos. Foi eles que me incentivaram. Sempre foi meu grande capital, você passar 20 anos conectando com ele e então, com as famílias. Isso, porque a pergunta era a seguinte, o que te motivou a entrar na política? Então, foi seus alunos? Foi meus alunos. Se eu te falar assim, Lucas, existe um sonho... Não tem veio familiar, não tem nada, foi os alunos. Nada disso. Já me chegaram até a falar assim, pô, Lucas, você não pode falar que você não tem um sonho. Por que eu vou falar que eu não tenho um sonho? As conquistas da vida não tem a ver com sonho, não. Pô, pera aí, cara. Não, né? Eu posso sonhar com algo bacana para minha família, com saúde, com fraternidade, com conquista pessoal, que não tem a ver com passo profissional. Né? Então, assim, a política foi uma motivação que veio dos meus alunos, veio da sala de aula. E eu passei, como secretário de Meio Ambiente, 2 oportunidades. Não é? Tanto em salvo engano, 2009 a 2012. Isso aí. Isso aí, depois de 2017. 17 a 18. Isso. E isso despertou uma conexão também com um relacionamento de gestão pública. Capacidade de me relacionar com o ambiente público, com a indústria, né, com o setor conservacionista, fazendo os dois se conectarem, conversarem, se reconhecerem como protagonistas importantes nesse cenário. E isso me mostrou que eu tinha condição de achar um caminho na vida pública. Né? E falando em conquista, Lucas, é muito forte que eu vou te dizer, porque você disputou, né, 2 eleições antes de ser eleito deputado estadual, né? Teve a campanha, foi candidato a deputado estadual em 2014 e 2018, correto? 2018. Aproximadamente com quase 16 mil votos. Perfeito. Depois você foi candidato também a prefeito em 2020. Perfeito. Que teve 22 mil votos. E eu não vou falar que isso é derrota, mas eu queria que as pessoas acham que perder é derrota, né? Como foi lidar com o não resultado naquele momento? Porque isso está muito ligado à perseverança. Como foi aquilo para você? Até o momento que você, né, em 2022, você se tornou um deputado estadual. Como que é você participar de uma eleição e chegar no final? Não é derrota, até reitero, é um resultado não alcançado, e isso faz parte do crescimento da gente. Como que é lidar com isso? Jefinho, você disse algo que eu preciso de dizer assim, constantemente para as pessoas. Às vezes nem eu sei de onde saiu tanta resiliência. Não sei. Isso é resiliência. Por isso que eu estou reiterando, tá? Muita, porque eu passei uma vida escutando. Você não tem dinheiro para política. Pessoas até próximas, às vezes, riem. Né? Paz, não dá. Entendeu? 2014 eu fui candidato a deputado federal, 2014. 14, tá certo. Federal. Né? Federal, isso. Na época, o José Carlos Elias, que era um nome muito forte até hoje, um cara que deixou um legado extraordinário para a cidade de Linhares, para a vida pública no estado do Espírito Santo. Na época eu sabia que ele não podia vir, né? Que ele não tinha a candidatura na época sido deferida, mas estava sob efeito do STF, de uma decisão e tal. Acabou que o José Carlos vai às urnas, mas o voto não computa. Pomba, cara, Poxa, acabou mas eu fui muito bem votado em Linhares e ele também, só que os votos dele não computou, dividiu tudo, foi uma experiência fantástica. Vem 2018, eu dou o passo para estadual. Isso. Né? Elegeram 9 abaixo de mim e eu não fui. E naquele momento foi um passo muito difícil para mim, porque eu estava em um partido, o PSDB, que elegeu um com 11 e um com 13 mil. E eu saí dele, assim, no final da prorrogação do segundo tempo, saí dele para ir para um outro partido, incentivado por amigos, por pessoas próximas, que
que eu acreditava que eu precisava de estar ali junto e, cara, duvidei de mim, duvidei da minha capacidade, não tive a maturidade necessária e aí uma mudança de partido, mesmo com 16, quase 17 mil votos, não me lembro, quase 17 na época, não fui. E esse momento foi pesado para mim, foi difícil. Por quê? Porque você chegar numa sala de aula, eu nunca fiz uma reunião à noite, Jefinho. A única que eu fiz foi agora, a última campanha, porque eu dava aula todo dia à noite. Tem rotina. Isso aí, eu tinha que trabalhar. Tem renda, precisa de renda. Sabe? E você terminar a campanha no domingo e na segunda-feira, 7 horas da manhã, você já está na sala de aula. Você abrir uma porta e você vê uma sala toda se levantar, irmão, e começar a te aplaudir. E você fala, pô, perdi, cara. Essa galera está me aplaudindo. Então, assim, entendeu de onde sempre saiu o meu estímulo? Coisa que nem, às vezes, a sua família, quem está do lado, não consegue compreender. Ele sente a dor, mas aquela turma não sentia dor como eu não sentia. Então, era o que me impulsionava. E mais uma pessoa, meu pai. Meu pai sempre foi o cara que acreditou em tudo em mim, me levou e me empurrou e acreditou e sorriu junto. Mas com certeza está ali em cima, mas está ainda apoiando, pode certeza, acredita nisso. Era exatamente isso aí. Mas 2018 foi duro, porque eu vi que o erro foi meu. E foi um erro que eu não sabia se eu teria outra oportunidade, como aquela. Então, ali, meu irmão, eu vou te falar o que foi. Foi Padre Marcelo Rossi, foi Voz da Verdade, não sei se você conhece Voz da Verdade. Não, isso eu não assisto, não. Voz da Verdade, assiste. Mas vou assistir. Que horário? Tem uma música, não, é um grupo evangélico, né, musical, histórico, Voz da Verdade. E ele tem uma música dizendo que Deus é esse que está por perto, que fez um projeto no deserto. Eu falava, cara, Jesus fez um projeto no deserto, cara, eu só quero um pequenininho aqui, me dá força. E teve uma época que eu me lembro, 2 horas da manhã, eu já tinha assistido Voz da Verdade mais de 15 vezes. E aí minha esposa levantou, foi lá no sofá e falou assim, a partir de hoje você vai dormir junto comigo. Me pegou pela orelha mesmo e falou, você vai dormir junto comigo. Porque você está entrando numa tristeza aí, eu não quero marido triste dentro de casa, não quero marido com depressão dentro de casa, não. E me arrastou para a cama e, a partir dali, eu comecei, de fato, a não ficar refletindo sobre isso. E seguimos. E veio 2020 e eu tomei uma decisão. Assim, eu não era contrário a ninguém, eu só achava que eu tinha que acreditar no meu potencial e nos meus, sabe? Nos meus. Sabe, nos comuns, nos meus comuns, sim, naqueles que eram comum a mim e que acreditavam que eu era capaz como prestador de serviço. Você tem todo o direito. Isso aí. E eu escutei várias vezes em 2020, muita gente boa. Eu entrei numa casa em Bebedouro, enfim, sim, a casa não tinha, como se fosse hoje, 2020, a casa não tinha reboco. E o senhor saiu, pendurou o macacão dele, tomadinha banho, sem camisa. Falou, Lucas, entra, me conhecia. Eu fui pedir o voto dele para prefeito, final de tarde. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu acompanho você. Você foi secretário, você foi advogado, não é, da pessoa que você está concorrendo, mas hoje eu não vou trocar 6 por meia dúzia. Olha o que ele falou para mim. Né? Eu acho que vocês dois são muito capazes, mas hoje eu ainda fico ali. Tá? Hoje eu ainda fico ali. Mas acho que você tem tudo para entregar. Eu olhei para ele e falei o seguinte, olha, cara, obrigado. Assim, eu sou feliz com o reconhecimento que você está tendo comigo. E sabe onde é meu escritório? Ele falou, não. Eu falei, perto da rodoviária, em tal lugar. O dia que você for lá, você vai ser recebido com um café e com o mesmo carinho que você está me recebendo aqui hoje. Né? Foi a mesma pessoa que, quando eu vim para estadual agora, em 2022, estava comigo, me aplaudiu e eu precisava de 12 mil votos, Linhares me entregou 23. Então, assim, foi esse equilíbrio, esse comportamento de reconhecer o que é bom em todos que entregaram algo até aqui, e entender que isso tinha que ser uma competição saudável e que eu teria que ter o voto no tempo das pessoas e no tempo da cidade por mim mesmo e pelos meus comuns, que me moldou a chegar num resultado pré-estadual, na quarta eleição. Sim. Por isso que eu falo que você é um resiliente, de carteirinha. Obrigado. Com 20, uma coisa histórica. Só quem teve isso foi o Guerino, mas já tinha sido deputado, já tinha sido prefeito 2 vezes. Ninguém mais, eu nunca tive um mandato. Então, assim, de fato, foi uma história de resiliência, de suportar, mas você definiu tudo assim no início. Para mim, nunca foi derrota. Foi dolorido? Foi. Foi dolorido? Foi. Mas nunca foi derrota. Sempre foi um passo de conquista, porque eu me mantinha exatamente quem eu era. Eu não seguia caminhos por sedução. Lucas, eu era seduzido a ir aqui, eu era seduzido a mudar meu comportamento. Não.
eu sou quem eu sou e as coisas vão vir da forma que tiverem que vir. E vieram, eu acho que no tempo de Deus. Deixa eu te apertar certo. então agora aqui. Apertado. Não aperta muito, não é pouco, tá? Fica tranquilo. Romulo? Vou Pode apertar me pouco cortar ele se eu aqui. estiver delongando muito. Que isso, tranquilo. E você tem vontade de ser prefeito de Linhares? Ser sincero, hein? Cara, assim... Eu tô falando que você é candidato. Eu falando assim, você tem vontade de ser prefeito de Linhares? Vou te ser sincero. Chega um passo que a escolha não é minha mais. A minha escolha é a escolha da minha cidade. Minha cidade me entregou 23 mil votos para estadual. Ela tinha um recado para mim. Ela tinha um recado para mim. O que ela fez? Eu fui o 11º mais votado. E porque minha cidade me entregou 23 mil votos. Quando eu acabei a eleição de deputado estadual, na rua do Banco do Brasil, para as pessoas se localizarem bem ali, né? Governador Lindenberg. Tem uma água de cocozinha ali que fica na esquina, um ambulante que vende água de coco. Sim. Na campanha eu tomei uma água de coco com ela, tudo. Um dia depois eu estava no comércio andando, ela de longe pegou uma água de coco, levantou assim para mim. Aí eu vim, abracei ela, falei assim, eu vou te orgulhar. Ela falou assim, não, você já me orgulha. Eu só quero que você seja prefeito dessa cidade. Cara, eu tinha acabado de me eleger deputado estadual um dia depois. E assim, eu sinto isso nas ruas. Não é contra ninguém ou avaliando ninguém. É porque todos têm os seus comuns. Aqueles que acreditam, que se conectam com você, com sua forma de pensar, com o seu arranjo de vida e de forma de governança, sua forma profissional. Então, assim, seduzido por isso, pela capacidade dessas pessoas que se conectam comigo fazer uma força comum da gente entregar algo real em governante executivo, eu tenho que te dizer que seria uma honra. Então tá bom, vamos lá para o na prática, porque o na prática gosta das coisas práticas mesmo, né? Se você fosse prefeito de Linhares, qual a primeira coisa que você faria? Qual a primeira medida que você faria? Assim, poxa, eu acho que na minha meta seria fazer alguma intervenção, alguma ação. O que você faria? Primeiro dia eleito, dia 1º de janeiro, o que você faria? De cara? De cara. Sair visitando todas as escolas, todos os professores. E juntar todo mundo junto, é eu mesmo, é governo, né? É claro que o secretário ele tem uma base profissional, conexão, mas é pilar de governo, sabe? Mas de uma proposta, assim. Então, e uma proposta sólida. Isso, quando eu falo dos professores é isso, fazer um rearranjo na educação. Ah, ok, tá claro. Forte, de qual forma? Hoje, Jefinho. Entendi. Linhares é a 5ª maior economia do estado do Espírito Santo. Há muito tempo. Sim. Mas está entre as 8 últimas. Está em 72 ou 74, me lembro. Em nota do IDEB de educação. Né? Hoje, até o ano passado, nós tínhamos escola em container. Nós estamos sem chovendo dentro d'água e com os pais querendo botar o ar-condicionado, só pedindo para a prefeitura ligar o sistema elétrico, que os pais vão doar o ar-condicionado. Nós temos um monitor escolar que tem um curso, ele é professor, sabe? Ele é formado em pedagogia, né? Ele tem um magistério e ele passou num processo seletivo ou num concurso público para monitor escolar com um aluno com alguma necessidade especial, TDAH, autismo, etc. Sim. Mas ele está no quadro administrativo. Ele não é reconhecido como professor, então ele não pode participar de uma reunião, ele não pode conversar com o pai e ele ganha menos de um salário mínimo, ele ganha R$ 1.200 dentro da sala de aula. Então, assim, a realidade do ambiente escolar seria meu primeiro enfrentamento. Entendi. E quando a gente volta no passado, em 2008, você vê que Linhares tinha uma política pública real de educação. Aí, para terminar, assim, por que eu estou dizendo isso? Você volta lá em 2008 com o Zé Carlos Elias. Os 10 primeiros da nota do ensino, no IDEB, IFES chegando em Linhares, junto com o município, com doação diária, UAB, Universidade Aberta do Brasil, com curso profissionalizante, sistema de pós-graduação online, etc. E FACEL, primeira faculdade pública municipal. Isso é uma política pública real de educação, isso transforma, isso inova, cara. Isso bota as pessoas em um outro patamar. Isso qualifica, de fato, o linharense para alcançar, sabe, grandes espaços aqui. E nós temos espaços para isso. Então, assim,
Por isso que o meu primeiro comportamento seria educação. Seria entrar de cabeça na educação. Depois vem infraestrutura, enfim, segurança e por aí então, vai. já está claro que seria educação. Você que esteve na administração, né, como secretário de Meio Ambiente, e hoje você está no Legislativo. Você acha, qual que exige mais hoje em cargos, o Legislativo ou o Executivo? O que é mais difícil de gerir? Porque falar que é fácil é mentira. Tem as suas dificuldades. O que você acha que é mais difícil, ser executivo ou legislativo? Não tenho dúvida que deve ser executivo. Empresa não ter sido, eu vejo as Você dificuldades participou de da cidade. algumas gestões, né? Claro, participei das gestões. E outra, vejo as dificuldades das cidades, as dificuldades de governança de uma máquina pública, de uma cidade, seja ela de 20 mil habitantes ou de 200. Né? O legislativo tem um grande desafio. O grande desafio do legislativo é você, de fato, deixar um legado real. Por exemplo, quando a gente chega aqui e lembra assim, pô, cara, lembra de um deputado estadual aí que tem uma marca na cidade, aí você tem que se conectar com o setor, senão você patina. Por isso que eu falei um pouquinho da minha história lá, para as pessoas entenderem por que eu lutei pela Comissão de Agricultura e 12 anos depois dela estar na Grande Vitória, ela volta para a gente. Porque quando fala de agricultura em Linhares, todo mundo lembra de quem? Ataíde Armani. Sim. Ele deixou um recado. Quando você lembra, segurança pública, deputado, não adianta, o cara vai falar Luiz Durão. Porque estava ali com o bombeiro, com a polícia militar, com o Concel, um cara que tem um legado. Então, se você no legislativo não acha um nicho, se você não se empenha, você patina. Você vai ficar de entrega de emenda. Entrega de emenda, todo mundo entrega. Pegar 2 milhões e colocar nas instituições, isso aí todo mundo faz. O mandato do legislativo, eu sempre digo isso, chefinho, não é para os nossos. Ele tem que chegar àqueles que sequer nos conhecem. Chefinho, o seu amigo, o meu amigo, sabe a quem procurar quando tem uma dificuldade. De forma legítima, pedir uma ajuda. Agora, 99% da população, irmão, não sabe a quem socorrer, não. É nesses que o mandato tem que chegar. Se eu consigo fazer políticas legislativas, leis, que cheguem naqueles que sequer me conhecem, deixei meu recado, cara. Essa é a missão e essa é a dificuldade do legislativo. Mas ainda não é maior do que o executivo. Ser prefeito deve ser mais difícil. Certeza. Com certeza tá bom. Com certeza então, se você é candidato, se prepara. Então, se o dia você for, né, se for da vontade da população. Da população e de Deus, então, né? já vai se preparando. Não é mole, não. Não é, não. Falando de Linhares, você que veio do comércio, tal, conhece muito bem. O que você achou do nosso rotativo aqui na cidade? Qual a sua opinião sobre o rotativo? Assim, existe, se falar, o linharense está dividido ainda? Tá. O rotativo trouxe melhoras? Trouxe avanços. Precisa de ajustes? Na minha opinião, precisa. Minha primeira pergunta é, qual é a razão do rotativo? Qual o propósito dele? Eu acredito que é facilitar a circulação para as pessoas efetivarem compras, né? Isso aí. Se a função dele é só, cara, abrir vaga para o comércio, se for só isso, serviu. Agora, eu acho que um rotativo tem que ir além disso. A proposta dele, vou dar um dado, o contrato do rotativo de Linhares, contrato para um ano, salvo engano, R$470 mil. R$470 mil. Pelos portal da transparência, que a gente já dá uma olhada, a gente acompanha, as pessoas conversam com a gente no comércio. Né? Você sabe quanto que arrecadou o rotativo de Linhares já, até hoje? Ainda não. Mais de 2,5 milhões. E aí? Qual é o propósito dele? É um caça-níquel ou é trazer um comportamento diferente, inteligente e dinâmico no que diz respeito à mobilidade urbana para o centro da cidade? Deixa uma dica para nós, o que você faria? Investe esse 1,5 milhão que tem de saldo aí, meu irmão. 1,5 milhão não, 2 milhões, né? Porque o contrato é 470. Investe em política pública de infraestrutura, trazendo arranjos que facilitem a conexão no centro. A conexão de bicicleta com pedestre e com veículos. Algum arranjo tem que ser feito. Porque se não fizer isso, esse dinheiro está sendo... Então, vamos abaixar o preço. Em mais de 50%. Reduz ele ao mínimo necessário. Se a função dele é esvaziar. Foi fazer a circulação dos veículos, para facilitar o comércio. Perfeito. Porque aí você não vai ter vazio lá. Você vai ter gente parando, arrecadando, mas ciclo
acontecendo também, porque a pessoa também não vai deixar o carro de eterno, porque também tem um custo, porque o pequeno no centro da cidade está sofrendo, Jefinho. Está sofrendo. Se a gente falar que o pequeno não está sofrendo, não é essa... Cara, não é. Tem um setor grande ali, sabe? De lanchonete, de bijuterias, estão sofrendo. A gente vê, eles falam, Lucas, despencou a venda. Pô, Lucas, não dá, não é... Mas... Reduz o tamanho. Mas, na sua opinião, você acha que foi melhor ou pior? Olha, eu vejo o comércio dividido, tá? Eu vejo o comércio dividido. Eu vou ser sincero. Não, sim. Eu vejo o comércio dividido. Eu vejo pessoas falando, Lucas, foi bom, grande, assim, o corpo do comércio, né? Na posição de comércio para a média, falando que foi bom, né? Porque tem espaço, e vejo grande parte dizendo não dá. Então, de repente, equalizar o valor versus talvez seria uma solução. Sabe uma medida bacana que foi? Quando passou para 10 minutos de tolerância. Pô, mudou muito, cara. Foi um grande acerto. Porque a pessoa vai só entrar na loja e entregar uma encomenda, né? Para mim, um erro grave agora não terem abonado o deficiente físico e idoso. Passou agora na Câmara Municipal. A Câmara não foi contra. Para mim era algo simbólico. Passei os números aqui. Menos vagas, né? Isso aí. E que atenderia um nicho que depende. Sabe? Que o custo é significativo e que é para eles. Então, assim, eu acho que assim, o rotativo precisa de continuar. Não dá para fugir do rotativo mais. Mas eu acho que ele tem que ser remodelado. Ele precisa de algo, ele precisa de um arranjo mais inteligente. Né? Eu acho que a gente não chegou no formato que ele tem que chegar ainda, não. Mas não vejo esse núcleo central a qualquer jeito também, não. Porque não faz sentido. Ótimo, excelente. É bom discutir essas ideias porque a gente tem que ouvir os prós e os contras. É importante a sua colocação. Lucas, em 20 de novembro de 2015, você, se eu não me engano, era secretário do Meio Ambiente, correto? 2015? Não, 2015 não era, não. 2015? Não, foi em 2017. Ah, tá. Foi de 2012 a 2017. Desculpa, Isso. Eu já ia falar até que eu era também. Depois que eu me... chegou a lama da Samarco Linhares. Foi. Você lembra que foi uma... Já vai para... Então, vamos para quase 9 anos, né? A gente está falando, esse ano faz 9 anos que a lama da Samarco chegou. E a gente tem visto aí esse processo indenizatório, né, para as pessoas. Você acha que só essas indenizações têm sido suficientes ou falta, por conta dessa marca, algumas coisas, por exemplo, como recuperação de meio ambiente, posto de saúde, uma coisa mais integrada, a não ser só o CPF, porque, claro que as pessoas foram prejudicadas, nada contra o que se indeniza, mas você acha que falta um pouco de consenso, de bom senso da Samarco para contribuir para os municípios que foram afetados pela Samarco? Assim, a Samarco, boa ou ruim, foi o que entregou. Acho que essa reflexão precisa ser feita. Foi o que entregou. Primeiro, foi algo nunca visto, né, na história do Brasil. Né? E o modelo indenizatório também foi o primeiro arranjo a nível de Brasil. Entendeu? E foi reconhecido, tem padrões internacionais, foi reconhecido aqui. E se não fosse esse modelo indenizatório, a gente não tinha absolutamente nada. Lucas, aonde tem acertos? Quando a gente fala de municípios de infraestrutura, teve muito recurso, chefinho. E até hoje tem. Muito. De estradas, a recursos para a construção de CIs, de unidade de saúde, de estação de tratamento, de esgotamento, de calçamento. Muitos municípios não conseguiram desenvolver o projeto e executar ainda. Muitos. Tem vários Você tem noção de valores aqui agora. De cabeça eu não tenho aqui agora o valor, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá? Então, assim, muito dinheiro mesmo. Quando você fala de impactados, existia uma metodologia necessária, com celeridade, para reparar as pessoas. E nessa necessidade de reparar, meio que uma autodeclaração, meio que um imposto de renda. Cara, eu estou confiando em você, eu vou. Mas você tem um risco se você estiver fraudando e etc. Por isso a gente para fazer uma auditoria de cada pedido de... Não tem fim. E as pessoas precisam. Sim. Nesse passo, muita gente que não deveria ou que não tinha direito acabou sendo indenizada. E, infelizmente, o ser humano tem disso. Tá? Mas não vou tratar isso como um erro. Eu acho que
a celeridade que eles emplacaram na questão da pesca de subsistência, etc., era uma celeridade necessária. E foi. Sim, concordo. Qual é o grande erro do processo indenizatório hoje para mim? É que deixou de reconhecer, sabe, por burocracia, eu não sei por quais razões, pessoas que de fato foram impactadas e contribuíram tanto, por exemplo, os balneários. Quando você pega o Pontal do Ipiranga, quando você pega a Regência e Povoação, eu te cito vários comerciantes de pousadas, restaurantes, sabe, supermercadistas, que até hoje não foram indenizados. Pô, não foram indenizados. Legítimos, com perdas gigantescas. Não foram por quê? É aí que está. A gente tem grandes produtores de cacau aqui de Linhares, nas nossas propriedades. As propriedades de cacau, pô, é nível Brasil. Nós temos o melhor cacau do Brasil, a melhor amêndoa do Brasil, o melhor chocolate do Brasil, premiação internacional. Pô, lavouras de cacau histórica, pô, que vão para cenário nacional, para novela. Pô, e não foram indenizados ainda. A lama de rejeito banhou tudo, acabou com o sistema de irrigação, acabou com a lavoura. O que deveria ser feito, na sua opinião? Eu não sei por quê. Isso é uma briga que eu tenho lá. Entendi. Isso é uma briga que eu tenho. Eu tenho que vários conhecidos aqui, grandes produtores que nós conhecemos até hoje, não foram indenizados. Ah, mas as indenizações são altas. Tem que indenizar, cara. Tem que indenizar. É isso mesmo. O custo deles sempre foram altos. Sim. Os caras estão amargando lucro cessante, prejuízo aí de 9 anos, pô, e até agora nada. E isso é um erro. Isso é um erro. Alguns foram, outros não foram. O sistema, metodologia de indenização do sistema muda. 2 pesos, 2 medidas. Ué, isso falando direito. Exatamente. Ah, mudou a metodologia. Para aqueles que a indenização era melhor, estava se aplicando isso, mas agora mudou. Agora a gente não usa mais esse sistema. Não uso mais o PIN. Agora eu uso o Novel, exemplo, né? E no Novel, pô, cara, eu quero saber de PIN ou Novel, cara. Peraí, cara. Eu quero saber da minha indenização. Peraí, sabe? Então, ainda existem grandes passos. Eu estou falando na foz do rio. Quando você pega lá na cabeceira, tem outros problemas graves. As grandes recuperações, as grandes ações de recuperação de toda a bacia do Rio Doce, teve falhas no processo também. Ao meu ver, os passos foram muito lentos, a gente não viu recuperações estruturantes. É uma crítica minha à Renova. E falando de Linhares, então, já que continuando falando da Renova, a abertura do Rio Pequeno, você acha que ela foi uma atitude correta ou inadequada? Se você sabe muito bem, depois que eu estou te perguntando, Perfeito. Eu sei que você tem um conhecimento muito bom. Na época, a prefeitura fez um esforço tremendo para fechar, né? O judiciário todo foi a favor, o Ministério Público local foi a favor, o Ministério Público Federal foi a favor, né? O barramento foi feito na época em regime de urgência. Por muito tempo se discutiu, quando eu estava lá em 2017, estava se discutindo para fazer uma barragem ali, licenciar uma barragem. Se tivesse que fazer arrimes, tudo que fizesse. Ah, mas vai levar 1 ano e meio, passou 9. 9 anos. Porra. 9 anos. Era 1 ano e meio para fazer um arrima naquela época. Tanto que fica colocando, coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira. Exatamente. Aí gastaram com uma ensecadeira 9 anos, sabe? E não se fez um licenciamento ambiental. Agora, quem teria que licenciar ambientalmente isso, apresentar esse projeto, brigar por isso e etc., era a Renova? Não, a Renova está cumprindo decisão liminar ali, até enquanto o laudo, tem os laudos que subsistem, as decisões judiciais. O que parece é que nesse arranjo não saiu nem barragem, né? E a ensecadeira não ia ficar ad eterno. E aí vem depois um laudo, não sei se é da Eicon, não me lembro qual é a empresa na época, uma empresa muito internacional, reconhecida por todas as instituições, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, etc. E lá em cima, onde corre o processo, né, no Tribunal Regional Federal de Minas, salvo engano que corre, esqueci qual é o tribunal agora, o laudo aponta que não tem mais problema, que pode abrir e que já não existe rejeito suficiente para chegar e adentrar. Isso não vai trazer um problema para o manancial. E quem diz são inúmeros especialistas, equipe multidisciplinares e etc., de uma empresa reconhecida pelo Ministério Público Federal, pelo Judiciário, por tudo. Mas no seu íntimo, do seu coração, você como um cara que gosta da natureza... Nunca. Você não teria aberto? Mas nunca. Só de ver aquela água indo embora, irmão. Eu estou lutando para falar de armazenamento de água o meu mandato todo. E nós vamos deixar aquela água de qualidade ir embora. A bola da vez, Jefinho, com todo respeito à terra, com todo respeito às florestas, à planta, mas a bola da vez é a água, cara. O futuro é a água. E, pô, como é que a gente manda essa água toda embora?
Entendeu? Então, assim, a minha indignação é porque nesse tempo todo não acharam um formato, cara. E aí eu falo os órgãos ambientais mesmo, sabe, cara? De estado, de município, cara. Pô, por que não apresentaram um projeto para manter o armazenamento dessa água? Vamos parar de falar, então. Já que falaram que o laudo está todo ok, que não sobe mais rejeito a ponto de subir, já que falaram isso, então por que a gente não vai armazenar essa água, cara? De qualidade. Pô, nós temos uma bacia de produção da Lagoa de Paranã e da Lagoa Nova, que chega em Rio Bananal, que chega em Soretama, agrícola fantástica, envolve mamão, café e etc., que precisa desse recurso, subsistência humana, e a gente não armazena essa água. Essa foi minha grande tristeza. Agora, adiantaria o Lucas só fazer um vídeo e gritar? Porque eu só ia criar o quê? Tristeza, alarde, e realmente a decisão judicial não tinha. Eu fui numa reunião com o município de Linhares, né, na Câmara Municipal, com os vereadores, foi representante do município, fui chamado, lá estava o procurador do município, doutor Márcio, os órgãos lá, eles ficaram, o município ficou de agir e tudo, mas parece que não conseguiu reverter também. Como deputado estadual, eu não tenho gestão territorial, eu não tenho como agir. Me parece que o município tentou, mas não obteve êxito. Sim. Agora, eu vejo uma falha nesse processo, tá, Jefinho? Aí é uma crítica saudável, tá? Nada, eu acho que faz parte do ambiente político, de gestão pública. Eu costumo dizer o seguinte, você tem 3, 4, 5 empresas, às vezes, apoiando um determinado evento, um podcast bacana desse aqui, que é o Na Prática. Às vezes, as empresas que estão te apoiando são as mesmas que concorrem lá fora no mercado. E elas estão em paz, aqui, unidas num projeto comum. Então, assim, a gente, no ambiente político, a gente pode se unir em projeto comum de forma respeitosa e podemos divergir, porque é natural da opinião e é saudável, não é? Desde que seja dessa forma, com tolerância, com respeito um ao outro. Então, assim, eu acho que o grande erro ali foi falha na comunicação. Sabe, por 2 meses poderia, já sabia, tinha que ter vindo aqui, a gestão local tinha que ter vindo dizendo, olha, tem essa decisão tem que ser cumprida, Linharense é isso, quem está no entorno é isso, Soretama, Rio Bananal, vai acontecer isso, eu não consegui, não foi possível, por essas razões, bota a cara, irmão, vai lá, vai para a rede local, explica, dá satisfação, entendeu? E faltou isso, o Linharense foi, né? Foi, entendeu? E aí? Foi de surpresa. É isso daí. Eu acho que foi a falha aí. Mas falar que poderia mudar, não. Foi uma decisão de cima para baixo mesmo. E já que a gente está falando de Lagoas do Paraná, né, a gente tem aí um monte de residência em volta da Lagoa, Lagoas do Paraná, Lagoa Nova, Lagoa das Palmas. E eu sempre me questiono, porque tem várias cidades no Brasil que conseguem conviver com casos muito próximos à Lagoa, casos muito próximos a Baías e à praia. Qual a dificuldade que você vê de se regulamentar? A gente sabe que existem leis federais que regimentam, né, o afastamento das obras. Sim. Mas qual a dificuldade de legalizar isso, de criar uma conexão entre homem e lagoa, homem e meio ambiente, para que esse possa ser vamos falar assim, um vigia da lagoa, que ele possa ser um soldado da defesa? Por que a gente não consegue? Porque o pessoal vai edificar lá em Linhares, né, em região. Vou falar de Linhares porque é a cidade das águas, né? E tem o afastamento e a atuação, a gente reclamando, quer cuidar e não consegue. O IEMA é muito rigoroso, é muito moroso. Por que isso não consegue ter uma convergência? Chefinho, a gestão aí, ela, pelo novo Código Florestal, de fiscalização e de regulamentar, isso já é comum. Então, ela aí. Tem o IBAMA, tem o IEMA e tem a Secretaria de Meio Ambiente do município, de qualquer município. Todos eles têm capacidade de exercer poder de polícia sobre aquilo ali. De fato, existe uma legislação que, de acordo com o espelho d'água, né, dá uma metragem de afastamento da APP. Né? A APP é área particular, que se começa por aí. Então, ela tem dono e alguém faz gestão. Só que ela tem regras de uso. Não é da União igual a praia. 300 metros para a praia da União. Aí é outra coisa. Ela é particular. De fato, para mim, foi um passo que deixou de dar o Código Florestal lá atrás, quando poderia ter mudado e criado uma nova dinâmica para a APP, como é nos Estados Unidos. A APP, você não tem negócio de APP, não. Você tem que emplacar tecnologia, investimento, inovação ali, cuidar bem, é o que você disse. É isso que tem que fazer. Né? E zelar e tem as diretrizes para fazer o que você tem que fazer. Você vai Exatamente.
Porque senão é capoeira. Isso. Não serve de nada. Claro. E o uso humano vai existir na APP. Ele não é proibido. Só que ele vai existir sem regra, sem ordenamento, né? E causando um impacto no nosso sistema. Pensa nas pessoas tomando banho na lagoa, usando a APP e etc. E lá não tem um espaço para socializar nada, para triar resíduo, para fazer nada. Então, de fato, isso foi um passo que o Brasil deixou de dar. E deixou de dar por quê na época? Para que todos entendam. A bancada ruralista, para alcançar algumas coisas que precisaram alcançar, teve que ceder para a bancada conservacionista. Por quê, Jefinho? Porque tinha um artigo no Código Florestal na época, quando estava sendo mudado, trazendo essa dinâmica das APPs para os estados locais, delegando aos conselhos estaduais de meio ambiente. E aí compartilhando isso com os conselhos municipais, ou seja, cada estado poderia, de acordo com a sua característica ecossistêmica daquele manancial, trabalhar, reduzir ou não essa APP, permitir ou não. Pô, Linhares tem um potencial turístico de conservação ambiental da lagoa. É o segundo passo que eu chegar. Não faz sentido a gente ter isso tudo e não poder criar formas de se explorar isso. Exatamente. A gente poderia, no estado do Espírito Santo, criar diretrizes próprias para a Lagoa de Paranã, para a Lagoa Nova, por exemplo, para as grandes lagoas aqui. Daí vem Palmas, Palminha, Limão, etc. E outros estados não o fariam, porque o viés ecossistêmico é outro, não é? A gente poderia, só que esse passo não foi permitido. Foi recuado, barganharam-se esse artigo, isso saiu para deixar uma outra conquista. Então, foi uma falha do Código Florestal. Espero que esse avanço venha. Então, hoje as pessoas... Tem chance? Você acha que tem chance disso eu acho mudar? Que tem. Esse governo eu acho que não. Acho difícil. Só se eu ver um comportamento diferente no governo Congresso... estadual ou federal? Governo federal. Federal, ok. Porque a mudança é federal. Federal, florestal. sim. Não vejo. Só se o Congresso fosse mais arrojado e tal, não vejo. Mas eu acho que, a longo prazo, eu acho que o brasileiro vai, de certa forma, entender isso. E a gente vai ter que mudar essa política de uso da APP. Tá? Eu espero que isso aconteça. Enquanto isso não acontece, a gente convive com situações jurídicas. Em um estado você tem uma posição, em outro estado você tem outra posição. Um caso concreto, você tem uma situação, outro você tem outra. Você quer um exemplo? Você é para Angra dos Reis, por exemplo, Rio de Janeiro. Naquela região dos lagos ali. Tudo tomado. Você vai em Angra dos Reis, você vai em Porto Seguro, você vai em Vitória. Pô. Vitória. Vai em Vitória, aquelas casas tudo. Então, assim, e aí você vê um problema, quando você chega em Linhares, pô, você tem uma lagoa, veio um órgão ambiental, falou assim, olha, o IEMA, pô, essa casa que foi construída está a 70 metros. Às vezes a Secretaria de Meio Ambiente falou que está a 90, ou que está a 60. Nem eles falam a mesma língua. E quando você junta uma perícia técnica particular, que tem aquele que consegue custear, ele vira e fala assim, me aponta qual é o limite do espelho d'água aqui normal dessa lagoa porque, mesmo. Porque né? ela aumenta, ela diminui ou aumenta. O tempo todo, ela é sazonal. Por causa da ensecadeira, por causa da cheia do Rio Doce. E aí você faz, e você vê que hoje está uma forma, lá atrás estava outra. E eu já vi casos que foram lá e mediram, deu 100 metros. O cara construiu a casa, depois de quase um ano, foi lá autuado, porque estava 80. 80? E aí o cara está respondendo uma ação civil pública para demolir, porque é 80 metros, sendo que se demolir não vai trazer ganho ambiental nenhum, porque você vai afastar 20 metros, cara. Pô, o dano que vai trazer para... Bom senso, mas essa razoabilidade não tem, cara. Não tem isso. Sabe? É 2 + 2 = 4 e acabou. Então, assim, o que o município de Linhares poderia fazer para isso? Aí eu vou trazer a bola, assim, para uma reflexão. Sim. Para todos nós. Nós temos gestão sobre a legislação federal? Não, não temos. Mas a primeira pergunta que eu faria como política pública de Linhares, digamos assim, né? O que a gente quer para as nossas lagoas, Jafim? Turismo, lazer, isso aí, qualidade. Cara. É isso. Qualidade de manutenção. Isso aí, um belo de um restaurante lá no meio da Lagoa do Paraná, uma coisa inovadora, bem licenciada. Por que não? Não é por que não? Um resort bacana em tal lugar, gerando emprego, Primeiro tem gerando que tratar acesso também, né? Porque tem muita lagoa, é difícil ter acesso também, né? Legitimar acesso, desapropriar áreas de acesso, desapropriar uma área pública para as pessoas, desapropriar mesmo uma área bacana, pública, né? É isso. Então, assim, estabelecer um plano de desenvolvimento e conservação para as lagoas do nosso município, definir uma política pública, Jafim. O primeiro passo do município de Linhares é definir uma política pública, o que o município quer, o que as pessoas querem para as lagoas de Linhares, entendeu? E definindo isso, não vou dizer que a gente possa
fazer o que a gente quiser, mas a gente tem um instrumento forte, uma vontade forte para provocar convencimento. Provocar convencimento nos órgãos que fazem controle disso, seja IEMA, seja Secretaria de Meio Ambiente, seja DAF, seja Ministério Público, seja Judiciário, né? Órgãos que tratam de infraestrutura, um ministério de infraestrutura nacional para captar recursos. Então, a gente precisa de definir o que a gente quer. O Ilharense precisa de conversar sobre isso. Todo mundo sabe que tem um grande potencial. Ninguém sabe o que quer, o que pode ser feito e aonde quer chegar. Eu acho que é isso que a gente Qualquer lugar precisa serve, definir. então. É isso aí. Aí fica todo mundo nesse bate-bola, entendeu? Menguado. E vamos falar agora um pouquinho falou um pouco de Linhares, a gente vai dividir um pouquinho também no estado e vamos falar de Brasil. Então, a gente está falando um pouquinho de cada coisa, porque o seu conhecimento é muito vasto, eu tenho que aproveitar esse tempo contigo aqui, né? Não, tamo junto. Eco 101, BR-101, por que ela não foi duplicada, Lucas? Fala pra gente, pelo amor de Deus. Doideira, né? Doideira. Diga pra mim. E eu faço parte da comissão de fiscalização das BRs junto com o Gandini lá, uma comissão própria que a gente criou, já sentamos com o Eco, com tudo, com o DENIT, o negócio não sai. Primeiro, eu fui num evento que estava um deputado federal. Aí eu peguei e falei, né? Pô, cara, o que me entristece é ver que no Sul ainda saiu alguma coisa. O que saiu no Sul da Eco. Saiu. Sim. E no Norte, literalmente, não saiu nada. Nada. Muito pouco, quase nada. Mas não é nada. 5 quilômetros ali em João Neiva. Sim. Mais nada. Ah, mas foi por causa da reserva. Não. Pô, a reserva, tudo bem. Né? É absurdo. Tudo bem. Mas eu não posso não botar duplique tudo lá. nela. Não duplique lá. Faz só onde pode, tá pô. Aí, por que não saiu nada aqui também? Essa pergunta. Aí mas o IEMA interfere nisso? Não, o IEMA não. Isso foi a nível de IBAMA. Mas, assim, essa é uma primeira pergunta. Me parece que, assim, a política... Sabe, tem um tom nisso. Assim, por que a Eco priorizou o que fez? O pouco que fez priorizou no Sul? Porque nós pagamos pedágio, cara. Sim, nós pagamos um pedágio aqui, né, num quartel, quartel de cima, e outro lá em São Mateus. Então, assim, nós pagamos pedágio aqui. E tudo que chegou lá. Ah, não, porque lá tem a reserva. Então, esse desculpa não, me parece que teve uma falta de união política para que as coisas acontecessem um pouco aqui. Me perdoem a franqueza. E o outro passo a Eco deixou a desejar? Deixou. Pediu a rescisão do contrato agora, alegou que tem 800 milhões de prejuízo, 800 milhões de prejuízo, e pediu a rescisão do contrato. Né? Apresentou proposta de rescisão, né? Isso foi para o Tribunal de Contas da União, o governo fez uma contraproposta do governo, o governador do estado, Renato Casagrande, e o Ricardo, liderando isso juntos lá. O Ricardo estava em todas as sessões, foi delegado ao Ricardo tratar disso bem de perto pelo governador. Eu vi o Ricardo empenhado nisso. A proposta em todas as mediações foi, o Estado do Espírito Santo assume. Porque nós somos um Estado, cara, bastante recurso. Surreal a capacidade fiscal, sabe? Nós tá no Tesouro terceiro maior em capacidade de investimento a nível de equilíbrio fiscal, a nível Brasil, uma coisa surreal. Quer passar para o Estado fazer, então? Isso. Manda para a gente que a gente faz. A gente duplica. A gente toma conta dela. Mas nós não vamos te indenizar em nenhum real, não. A Eco não aceitou. A Eco não aceitou. E ficou nisso. Isso vai ficar assim até quando? Até que vem agora o PAC. E aí o governo federal vai e assume essa dívida, e joga ela no PAC. E aí a Eco se mantém. Não só a Eco, mais duas concessionárias a nível Brasil. Estão fazendo um acordo junto com o governo federal para fazer uma repactuação desses prejuízos. Mais um prejuízo no bolso do consumidor. Exatamente. Da população. A minha percepção é essa. É isso aí. A minha percepção é essa. É o grana trouxa, isso aí. E aí vão assumir isso para fazer nos próximos 10 anos. Você acha que faz, Lucas, o Estado, você me desculpa, mas tem que ser bem franco, eu acho muito difícil o Estado fazer melhor do que o privado. Não, o governo federal não assumiu. Não, mas se assumir... Ele pega e continua botando recurso na Eco. A Eco continua. Sim, ok. Tá, mas quem vai pagar essa duplicação no meu Estado? É nós. Não, é o governo federal, é o PAC. Duas vezes. Duas vezes. Perfeito. Somos nós, né? Somos nós. E essa gestão não cabe ao Espírito Santo. Porque por mais que o Espírito Santo peça e fala, me entregue, o governo federal chegou e falou, não vou te entregar, vou dar para a Eco, vou assumir a dívida. Então tá bom. E você acha que a gente tem que continuar pagando pedágio ainda? Eu acho que não, mas nós vamos continuar.
É isso, irmão. Para conta dos trouxas, então. É isso que E outra, estão falando, sabe de quê? Ah. Pelo menos teve esse avanço. Estão falando em uma terceira via dentro da reserva. Uma terceira via, porque não aceitam 2 vias. Não pode um elevado de 1,5 m. Pô, um elevado de 2 metros, de 1,5 m, passando ali, que os animais passam. Ô, Lucas, mas vamos ser bem sinceros, cara. Nós temos rinoceronte aqui, irmão, elefante, mas girafa. Olha só, então, mas uma elevaçãozinha, na piores hipóteses, entendeu? Mas nem isso não pode. Tem que fazer uma via de 40 km por fora, dando... Tá, mas eu creio que seja a menor parte do problema. Isso aí não teria problema nenhum. Se tivesse que passar lá 40, ia ser terapia. Mas se você duplica o restante, meu irmão, não teria problema nenhum. É isso aí. E vamos Os próximos passos eu vou te manter informado. Vamos lá, tá? a gente quer saber. Voltando no podcast 2, o retorno. Vamos manter informado. Eco 101 vai ser assunto. Tá nesse imbróglio. Hoje, para terminar, Jefinho, hoje, falei isso várias vezes, falei em audiência pública. Minha percepção hoje, que puxa o Espírito Santo para baixo, sabe? A âncora do Espírito Santo é a Eco 101, cara. É a âncora. Quando você fala em... O Espírito Santo é tão pequeno, ele pode ser um modal logístico fantástico. Nós estamos a zona de processamento de exportação em Aracruz Nova agora, um novo porto, aeroporto, tá, daí você Eco 101, você dá aquela mergulhada. E eu vou fazer um comentário aqui que é o maior absurdo que eu vejo, assim, eu como cidadão comum, tá? Aonde que você paga no eletrônico é mais caro do que no manual. Essa conta eu não consigo entender. Você passa na tag, é mais caro do que no manual. Que doideira, né? É isso, eu não consigo entender, porque você tem que ficar pagando aditivo a banco, então assim, é a conta mais burra que eu já vi. E você tem menos mão de obra, né? Menos mão de obra, e você faz o quê? Você fica com filas, e você tem lá 4, 5 guichês que só funcionam 3, né? É pra trouxa, né? A verdade é essa mesmo. Falar um caso interessante agora que mexeu os bastidores da Assembleia Legislativa. Eu queria que você me contasse aí como é que foi você foi escolhido como delator, né, daquele caso do Capitão Assunção. Como é que foi esse desenrolar? Como que chegou até você? E o seu parecer, seu ponto de vista sobre a situação? Porque é uma decisão difícil de fazer e eu acho que tem que ter conhecimento e tem que ter capacidade de conseguir chegar ao bom senso da verdade, né? Dizemos assim. Com certeza. Como é que foi isso aí para você? Ó, Jefinho, assim, primeiro que a gente foi pego de surpresa, né? Isso aconteceu numa quarta noite, o Capitão Assunção saindo de um culto, e aí a Polícia Federal aborda ele já de noite e cumpre um mandato. Foi tudo, até a Bíblia dele foi junto. E em momento nenhum, ninguém entrou no mérito das razões do fato em si, porque esse fato corre num grande inquérito ainda, né? Esse inquérito é um inquérito monstruoso, que ainda está em andamento, teve vários desdobramentos lá no Supremo Tribunal Federal, todo em segredo de justiça, né? Nós não temos acesso a ele, mas chega à prisão e chega, logo após, uma comunicação da prisão à Assembleia cumprindo a determinação do artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º, que diz: se um parlamentar for preso, tem que ser comunicado à casa respectivamente, que vai decidir se mantém ou não, porque ele tem imunidade constitucional. E assim chegou. E assim o chegou do ministro Alexandre de Moraes, no prazo das 24 horas. Então, assim, isso o STF, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, fez como teria que ser feito. Muitos diziam, não vai fazer e etc., porque vai segurar a prisão. Isso foi feito. Então, que se diga, é algo atípico da Assembleia. Nós estamos lá para legislar, para fazer controle, né, sobre o Executivo. Nós não estamos lá para julgar, nós não somos juízes. Mas nos deparamos com uma situação análoga à nossa casa, num caso constitucional que a gente ia ter que atuar como juiz. E sem ter conhecimento do mérito, sim, exclusivamente da prisão, porque é todo sob segredo de justiça. Então, um desafio enorme. E aí a gente faz uma reunião na segunda-feira de manhã cedo com a presidência, aconteceu quarta à noite, quinta e sexta, chegando a comunicação do ministro, a casa nunca tinha deparado a isso, e o Marcelo Santos, o cara foi tirar o chapéu, porque não tinha regimento na Assembleia para cuidar disso. A Assembleia nunca deparou com um caso desse. Então, por analogia ao Congresso Nacional, que no caso Daniel Silveira, pouco tempo atrás, né, se deparou com isso, por analogia ao Congresso, pegou o regimento do Congresso, aplicou ele por analogia, criou a instrução normativa, a resolução 001, disciplinando como que isso aconteceria, porque não é chegar e dar uma canetada, vamos sentar aqui, vamos fazer um extraordinário, não é assim.
criou o rito, botou um rito curto em 72 horas, a gente tinha que botar isso em plenário, porque tem uma pessoa presa, é urgente, não é? E criou uma comissão, essa comissão tinha que ser formada pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Corregedoria, igual é no Congresso Nacional. Criamos o mesmo rito, o Marcelo publicou isso no diário, acho que na sexta ou no sábado, e segunda-feira chamou a reunião com todo mundo e falou, olha, está aqui, apresentou a resolução, está publicada, todo mundo olhou, eu tenho que decidir quem é o presidente e quem é o relator do caso. E no final da reunião ele falou, olha, o presidente é o Lucas e o relator é o Lucas também. Nos dois. Vai presidir a comissão especial que vai avaliar a prisão e vai relatar o caso para os 7 membros, para os 6 membros, além de mim, e depois o plenário, e tendo direito à contraditória para defesa do advogado em plenário também. De fato, ali, para mim, foi um susto, me senti muito honrado, mas é muita responsabilidade, peso, né? Absolvi o peso. E olha que eu estou acostumado, porque assim, eu tenho uma advocacia já de grandes casos, de repercussão, que já passaram por mim, mas eu fiquei 2 noites sem dormir, assim, bem cansado. E a votação foi como? Foi aberta, foi fechada? Total aberta. O regimento dizia que ela tinha que ser aberta, pública e etc. Só que eu não poderia falar sobre aspectos do caso, até porque eu não tinha, e sim me ater à prisão. O que eu vi ali, Jefinho, e toda a assessoria da casa trabalhou muito comigo, os procuradores, todos juntos, me ajudaram demais, doutor Anderson Pedra, a equipe toda, os procuradores de carreira. O que nós percebemos ali? Lucas, por que sua escolha? O Marcelo deixou bem claro depois da votação, ele falou isso publicamente. O que a gente falou aqui, 20 anos de sala de aula, direito processual penal e direito constitucional. E advogando nessa área também, em grandes casos. E equilíbrio, Jefinho. Equilíbrio. Eu acho que eu estou acima de posições de intolerância, sabe? Eu tenho meu comportamento político, mas eu estou acima de narrativas que diminuem os outros ou que gerem discursos de ódio ou de não conformismo com a democracia. O respeito à opinião divergente. Eu acho que esse equilíbrio fez com que o Marcelo acreditasse também que a gente era capaz de entregar algo racional e equilibrado. Também é um parceiro de rotina, é um companheiro de Exatamente. Então, ele enxergou banca, isso, né? na casa, me delegou, os colegas aceitaram, me parabenizaram, todos os colegas, e eu fui para essa missão o mais rápido possível. Tinha um prazo até a quinta, apresentei o relatório. Na terça-noite, chamou a votação para quarta de manhã. O que eu percebi aí, para concluir, o pedido de prisão do deputado Capitão Assunção, ele vinha de dezembro de 22. Nós estamos em março de 24. Ele vinha de dezembro de 22. Final das eleições. O último ato que narrava a violação da medida cautelar dele era de janeiro. E de lá para cá não tinha mais nenhum ato. Ou seja, tinha 1 ano e 2 meses que supostamente ele não praticou absolutamente nada. E não tinha nem na prisão e nem na informação do Ministério Público. Vamos dizer assim, ele não foi reincidente. Exatamente. Ele não tinha nada que... Exatamente. Ou seja, alegava que ele tinha violado a medida cautelar. Ou seja, ele tinha se comunicado nas redes sociais que eles estavam proibidos de se comunicar. Mas a violação dessa medida cautelar teria ocorrido em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. O pedido do Ministério Público para prendê-lo na época foi sobre flagrante e não por violação de medida cautelar. Porque o artigo 53 da Constituição não permite prisão preventiva, só permite prisão por flagrante. Então, na época, fundamentaram flagrante. Olha, ele está praticando crime. Mas não atuaram na hora. Mas não fizeram nada. 1 ano e 2 meses depois, o ministro vem e dá uma decisão, dizendo o seguinte, olha, ele nem fala de flagrante. Por quê? Pô, sim, não tem mais. Mas ele vem e fala, vou prender. Por quê? Porque ele violou uma medida no dia de dezembro de 22 e tal, como se estivesse avaliando 10 meses atrás, 1 ano atrás. Volta além do Parece tempo. que esqueceu no de volta pro passado, né? Exatamente. E aí, aí não dá. Então, assim, aí é... E foi aí que eu me apeguei. A prisão veio com fundamento. 312, parágrafo 1º. Violar a medida cautelar. Cabe a prisão. Não caberia para um deputado, como está na Constituição. Mas eu nem entrei nisso, respeitando a decisão judicial. E o parágrafo de baixo, o parágrafo 2º, o parágrafo 1º diz, a prisão foi 312, parágrafo 1º, violar a medida cautelar. O parágrafo 2º, do mesmo artigo citado pelo ministro, relator, diz o seguinte, para prender por quebra de medida cautelar, a prisão tem que ser fundamentada em fatos
contemporâneos. Não tinha fato contemporâneo. Então, esqueceu de ler o artigo 2º. Então, assim, minha função foi mostrar, não tem contemporaneidade. Essa prisão é absurda. Nem entrei nessa discussão, se é direito de contraditório, de fala. Não entrei nisso. Não entrei nesse discurso. A prisão se mostrava flagrantemente inconstitucional e ilegal. Então, Lucas, o que você fez? O que eu fui foi apenas primar pela prática, pela aplicação do que diz a legislação e do que diz a Constituição do Estado do Espírito Santo e a Constituição Federal. Só pode ser preso se for em flagrante e no caso de prisão preventiva teria que ser contemporânea. Não era o caso. Pugnei pela suspensão da prisão e pela revogação dela com a expedição da ordem de soltura pelo próprio ministro. Ele pode voltar a ser preso novamente? Não, por essa razão não. Por essa razão? Por essa razão não. Só se tiver fato novo agora e etc. Mas por essa razão não. E o ministro cumpriu, tá? E eu procurei a todo tempo não dar tom de enfrentamento, mas de respeito, de respeito aos poderes. O recado que fica, para mim, do fato do Capitão Assunção, Jefinho, para concluir, o caso do Capitão Assunção deixa um recado para o Brasil todo, de uma Assembleia pequenininha do Estado do Espírito Santo. Só existe harmonia e independência de poder se tiver coragem. Coragem. A Assembleia foi corajosa. Deu medo? Deu. Mas a gente fez o que tinha que fazer. Não, são várias pessoas também. A decisão foi coesa, né? Então, exatamente. Né, e é essa força harmônica, independente e respeitosa que gera o respeito do lado de lá. E é o que gerou o respeito de lá com a expedição do Alvará. A harmonia e a independência precisa de coragem. Com trato, com respeito ao outro poder. E foi isso que a gente tentou demonstrar. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas é claro que é uma pergunta que tem evidência e não poderia deixar de perguntar. Você não acha que o ministro Alexandre de Moraes, em alguns momentos, ele excede um pouco a caneta? Minha percepção, Lucas, concordo. Acho que não só sud, acho que o do Brasil inteiro. É um momento... Ele evade um pouco onde ele não deveria entrar? Sim, e isso tem posicionamento de juristas nesse sentido também, de juízes, de promotores. Um caso do Capitão Assunção, por exemplo, que eu acabei não falando aqui, completo sua pergunta. A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público da República, foi contra a prisão dele. Eu me apeguei nisso. Eles devem parecer contra. Mesmo assim, o ministro prendeu. Mas por que você acha que ele fez isso? Tinha um pedido lá de trás do Estado. Mas mesmo assim, o pedido do Estado não se sobrepõe à opinião do procurador do caso, do inquérito, que é a Procuradoria-Geral da República. E mesmo assim ele prendeu. Me parece que ele prendeu sem pedido. Ele fez controle... Aparentemente demonstra, parece ser o segundo presidente do Brasil, né? Foi essa que é a sensação que a gente tem, né? Foi algo, assim... assim, para terminar, Jefinho, assim... tem uma fala, dá uma lidinha nisso, é muito bom. As pessoas estão chamando de infocracia. É a crise da informação com a democracia. Nós estamos num podcast na prática, que é um podcast, cara, que te dá a oportunidade de você falar o que você acredita, defender ideias, conversar de razão, construir uma ideia. Mas tem muitos ambientes que não são assim. Se comunicam. Às vezes, cara, você se dedicou tanto para trazer algo coerente, eu me dediquei tanto a uma história de vida, a gente precisa de algo que a gente precisa de 20 minutos ou meia hora para a gente mostrar a razão disso e as pessoas vão entender. E, de repente, você pega um meme, cara, ou um jargão de 5 segundos, desconstrói, te coloca lá embaixo, parece que o que você falou não é nada, e os caras estão sendo enganados pela mentira na informação, que gera uma truculência, que gera uma intolerância. Isso tem que ser combatido no Brasil mesmo, eu concordo com isso. Agora, isso tem um limite, cara. Isso tem um limite. Isso não pode contaminar poderes de todos a ponto de acharem que, sabe, que são os donos da verdade e quando passam a olhar para si, eles que estão sendo intolerantes e irracionais em um determinado momento. Eu acho que é isso. E prejuízos vão aparecendo depois para a liberdade, sabe? Para a liberdade de comunicação, para a liberdade individual de pessoas, de família, que não pode ser reparados. Não tem como ser reparados. Isso é grave, cara. Isso é grave. Complicadíssimo, né, Lucas? Mas, enfim, temos que mudar, né? A gente está aqui para a gente tentar mudar. Lucas, a gente tem percebido aqui no Brasil esse aumento de casos de dengue, que 1,3 bilhão de casos.
Onde você acha que o setor público falhou a nível nacional? Por que isso aconteceu? A política pública de combate real, concreta, avanço, moderno. Eu estou aqui num podcast extremamente moderno, que fala de inovação, que está aberto a falar ideias, mas sem sabe, constrangimento nenhum, sem constrangimento nenhum. Exatamente. E isso que é legal. Aí você pega inúmeras cidades, estados, políticas públicas governamentais que vivem um combate da dengue, que é algo, pô, cara, sabe? No passado. Pô, cara, chefinho, nós estamos com os nossos agentes de endemia com a bomba costal, velho. Quando eu falo andando de charrete. as cidades do Brasil, pô. As cidades do Brasil, que é bomba costal aqui, pô. Um agente de endemia, pô. Peraí, a gente era para estar o quê? Com drone. Drone. O mesmo drone de irrigação era para estar nas cidades. Com uma startup, cara. Uma startupzinha pequenininha que fala... Pô, hoje o Brasil tem uma legislação que regulamenta, o Espírito Santo tem uma regulação que regulamenta contratação de startup pelas iniciativas, pelas prefeituras, pelos entes públicos, pela administração direta. Pô, por que as prefeituras, os estados não estão aí contratando, sabe? Startups, cara, com incentivo. Uns que falam de tecnologia de sistema de software, o outro que fala de tecnologia por exemplo, de uso de drone na saúde, sabe? Na preservação da saúde. E a população paga pela falta de investimento no passado. Pô, vou lá no Pontal do Ipiranga, vou pular o muro do cara? Não tem como pular o muro do cara. Ah, mas o cara tem um cachorro. Eu não posso, porque tem um cachorro preso ali. Pô, eu mesmo pulando o muro, eu não tenho acesso. Pô, vai lá com drone, irmão. Eu tô falando assim, um exemplo, mas para o Brasil todo. Claro, vai lá com drone, nacional. Cara. Passa o drone naquilo tudo lá. Então, assim... A inovação está aí, mas gestões públicas não conseguiram enxergar isso ainda. Entendi. Quem paga o pato é a gente. Caso de dengue histórico. Histórico. As pessoas morrendo de dengue, e se a gente falar de números, as pessoas se assustam. Ah, é mentira. Não, é verdade. Chega perto de você, né? É verdade. Vou falar um pouco de turismo agora com você, porque tem que rodar, porque você tem história para contar aqui. Bora. Olha só, nosso país tem, último censo, 214 milhões de habitantes. Na nossa região sudeste, a gente possui aí 80 milhões de habitantes, englobando Rio, Minas e São Paulo. O Espírito Santo, aproximadamente 4 milhões de habitantes, um pouco mais, né? Aproximadamente um pouquinho mais de 4 milhões. A gente está praticamente a menos de 1.000 quilômetros de média aí, dessa distância aí do Rio e São Paulo e Minas, das grandes capitais, se você for puxar. E por que o Estado do Espírito Santo não consegue evoluir no turismo, já que é um Estado potente, rico, né? Sabe que costumo dizer que é a Suíça brasileira, né? Pelo que oferece, frio, montanha e tal. Qual a dificuldade de se consorciar os municípios e fazer um turismo para o nosso Estado? Qual a dificuldade? Com essa quantidade de população que está do nosso lado, é vizinho, e a gente não consegue. Jeff, qual a sua visão? Assim, eu acho que demorou a virar a chave. Demorou. Mas ela está virando, tá? Se você pegar agora e olhar os veículos de informação que já tem enaltecendo a capacidade turística, a transformação turística, por exemplo, da Grande Vitória, Curva da Jurema, a ciclovia, chamada de ciclovia eu te da digo vida. A nível de Estado, tá, Lucas? Isso, perfeito. Estado, tá? Não, eu vou começar daquele arranjo ali, porque as coisas começaram ali, né? Quando vai para nível de Estado, realmente é muito incipiente. Você tem ali Santa Teresa, tem Domingos Martins, é nada. Quase nada. Mas olha como é que a chave virou até na Grande Vitória. Demorou a virar, mas começou. As pessoas entenderam isso. Né? Aquela região toda entendeu, desde ilhas e etc. Aí surgiu um mercado fantástico que está conseguindo viver disso. Aqueles modais aquaviários de transporte que foram inaugurados agora pelo governo, promessa de 20 anos, foi inaugurado agora, cara, 2 modal, né? Aquático, de transporte de pessoas estão atravessando de Vila Velha para Vitória, Vitória para Vila Velha para trabalhar de bicicleta e tudo. Então, realmente, o comportamento está mudando. Agora, a gente vem de um estado, se você for ver, olha só, a gente estava refletindo sobre isso num evento lá em Vitória, poucas semanas atrás. Se você voltar 25 anos, 30 anos, quando eu estava me formando, eu tinha um juiz sendo assassinado, cara. Alexandre Martins. Sim. O cara sendo assassinado pelo crime organizado no estado do Espírito Santo. Ele veio do Rio de Janeiro. Quando ele veio, o pai dele, que era um coronel formado, um cara fantástico, Alexandre, dono de um dos maiores professores de cursos de preparatórios de direito, virou e pediu para cuidarem do filho dele no Espírito Santo. Cuidem do meu filho, 30 anos atrás.
fez 20 que ele faleceu, quando ele estava vindo para cá 30 anos atrás. Cuidem do meu filho. Por quê? Porque o Espírito Santo era visto como terra de pistoleiro, de crime organizado, de coronel. E o crime organizado, de fato, tomava conta. 30 anos atrás, 25 anos, Jefinho, surgia no Espírito Santo, o Espírito Santo em ação, que a gente conhece, que foi o braço que criou a ADEL aqui em Linhares, a Associação para o Desenvolvimento de Linhares. O Espírito Santo em ação foi unido da força da igreja com o setor produtivo, a indústria, os empresários e a OAB. A Gesandro, presidente da OAB, andava com um carro blindado com os 10 segurança. Explodiram uma bomba dentro da OAB. Olha que loucura. Sabe qual era a capacidade de investimento do Estado do Espírito Santo? 50 milhões. 20 anos atrás. 50 milhões. Hoje eu estou falando de 4 bi. 50 milhões investiu o Estado, 50 milhões. Olha o que a gente vivia. Então, assim, se a gente olhar como o Espírito Santo virou a chave, e aí a gente bota aí esses governos que vieram. Foi sequência de bons governos, né? Paulo Artung, Renato, Paulo Artung, Renato, foi aquilo ali. Então, esses posicionaram. Só que o passo do turismo ainda não tinha, de fato, ainda não tinha chegado. Eu estou fazendo essa reflexão para a gente entender que, por mais que a gente ainda é algo novo para o Espírito Santo. E agora me parece que virou. Vitória está investindo muito em turismo, Vila Velha está investindo muito em turismo, as montanhas estão investindo, o governo está investindo em estradas, né, em infraestrutura turísticas. Então, realmente tem um pacote. A ADERES, que é a Associação para o Desenvolvimento do Pequeno Negócio, está em todos os ambientes fomentando isso. E agora com a reforma tributária federal... tributando, eu ia te perguntar aqui agora, a próxima pergunta. O que vai acontecer com o Estado agora com essa mudança tributária? Exatamente. Essa seria a próxima pergunta. Passando a tributar o consumo, né Jefinho? Aí nós somos pequenininhos. Se tem a população pequena, você vai ter menos taxação sobre consumo. Exatamente. Então precisa ter mais pessoas. Então, ou a gente tem mais pessoas, a gente fomenta que essas pessoas venham para cá. E aí entra o turismo. Meu recado é... Mas isso não vai ficar distante, Lucas? Porque vai ficar muito longe. Por exemplo, com o Compete agora, que acabou perdendo. Claro que vai. Como que vai compensar isso, cara? Claro que vai. E nós vamos fazer o quê? Qual a solução que a gente vai ter? Trabalhar mais. Tá, mas e o Estado? Fala o quê? É difícil, né, bicho? Ele vai baixar o CMS? Não tem como. A princípio, não. A própria indústria, tive uma reunião com a indústria agora. A indústria estava falando, olha, a gente sabe dos nossos desafios. A presidente da FIS, Kissa Morini, falou para mim anteontem, junto com ela, Lucas, a gente sabe dos nossos desafios. Agora, a reforma aconteceu, todos queriam ela, a gente sabe que ela não é boa, mas a gente tem que se rearranjar. Buscar um pacote que parece que o governo federal está lançando de investimento na indústria, um grande pacote, todas as críticas que eu tenho, e são enormes do governo federal, né? Mas ele lança um pacote que a indústria deve se beneficiar dela, precisa de se beneficiar dela, principalmente a indústria do Espírito Santo. Você tem noção do prejuízo, Para ser ainda Lucas? mais prejuízo. Não tenho. Você já mensurado? Se eu te falar, prejuízo? não tenho. Esse cálculo eu não tenho. E se a gente conversar com a parte, com o setor contábil, ninguém conhece. Quando você vai para o Congresso, Jefinho, sem querer te atrapalhar, quando você vai para o Congresso Nacional, está todo mundo doido sem saber. Grandes professores, sabe, falam assim, cara, a gente não sabe, não dá. Cada um aponta um cenário, mas ninguém aponta algo real em todos os eventos que eu vou. Ninguém consegue apontar algo real em termos de perda. Mas para completar meu raciocínio, que aí você já... que o caminho é investir em turismo e que o Espírito Santo tem um grande potencial, não resta dúvida. As cidades precisam de seguir o mesmo barco. Por exemplo, eu aprovei uma rota turística agora aqui. Já estou indo para a segunda. Lucas, levar tecnologia, ciência, trazer os olhos de investimento para as regiões com potencial turístico. Estou falando só de Linhares. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter que ter uma série de ações nos próximos 10 anos voltada para o turismo sustentável, para o turismo de negócio, para o turismo de aventura, para o turismo de riqueza natural e etc. Me contextualiza uma ação que você acha que deveria ser feita aí. Uma ação que você acha que, isso aqui é legal. Eu fiz uma, por exemplo, aqui. Foi bacana. Nós criamos aqui em Linhares a rota turística, fizemos vários encontros, etc. As montanhas. As montanhas têm um potencial enorme em Linhares. Montanhas de Linhares, tá? De Linhares. Nem Linhares conhece o potencial das nossas montanhas. Região de São Rafael, São Judas. Sim. Agora, quando a gente fala assim, o polo de uva de Linhares, todo mundo já sabe. Sim. Do polo de uva. Não é? Então, nós fizemos a rota turística das montanhas de Linhares. Engloba Rio Bananal, Linhares, Governador Lindenberg e Marilândia. Chega lá em cima em Marilândia. Lá tem a rampa do Cleiton, Jefinho. Já ouvi falar. Eu fui lá, bicho,
vai na rampa do Cleito. Estou falando de uma subida de 4 mil metros, meu irmão. Quando você chega lá em cima, que você olha para o lado, o cara tá aqui, é divisa Linhares e o Bananal. Ele fala ali, olha para lá, sabe que montanha é aquela? Qual? Cara, é o Mestre Álvaro. Você fala, não é o Mestre Álvaro, não. É o Mestre Álvaro. Tão alto que é. De tão alto. Você está vendo o Mestre Álvaro. Está vendo ali? É o Jurong. Você está vendo ali? É a Porto Ocel. Você está vendo ali? É a Foz de Regência. Agora você está olhando para o lado de cá, que é aquele galpãozão branco lá, é a Coabriel, em São Gabriel. Mentira. Então, olha que doideira, que coisa linda. Turismo de aventura que o cara não tem um calçamento na subida dele. Se chover, o Campeonato Internacional de Parapente não sobe. Café de qualidade, aqui em São Judas, pai e filho, do André Duda, pontuação 8.5, 8.4, pontuação de café especial. Aqui não tem uma identidade geográfica. Não tem. Mas tem tecnologia. Aí pede para fazer um calçamento, um asfaltamento, não posso. Por quê? Porque eu estou beneficiando uma pessoa levando aqui, eu só posso passar nas rodovias commodities, nas estradas commodities, de grande escoamento. Quando você cria a rota, você posiciona, você cria identidade, você coloca no mapa do estado, você divulga essa rota para todos, você cria um plano de divulgação. São as placas marrons que você coloca divulgando. As placas marrons, no ambiente virtual do estado como um todo, e você leva a infraestrutura para todos esses arranjos de negócio. Você leva asfalto, você leva estrutura, você leva linha de crédito. Por exemplo, teve uma instituição financeira, um banco de São Paulo que entrou em contato com a gente e falou assim, nós temos recursos para investir na rota. Uma linha de crédito subsidiada aqui para investir na rota, para a turma da rota. Por quê? Só porque virou lei e foi reconhecida a rota. Antes, o edital deles, da instituição financeira, não permitia aquela alocação de recursos subsidiados se não tivesse uma garantia jurídica. E agora tem uma garantia jurídica. Deu para entender? Então, foi uma ação isolada. Nós estamos criando a rota do cacau agora. Do Baixo Rio Doce todo. Até Povoação, saindo de Colatina, S248, passa Linhares, continua S248, passa pelo Rio Pequeno, sim, passa Linhares, continua S48, Povoação. O lado de lá tem a 010. Que é Regência. Regência. Mas tem uma que vai da VEG, do trevo da VEG, Jefinho, até Colatina. Que é onde vai para a Princesa Isabel. Que passa na frente da Princesa Isabel. Aquela era uma rodovia estadual, Jefinho. Era uma rodovia municipal, do município de Linhares. Nós apresentamos um pedido, um projeto de lei, foi convertida era do Luiz Durão, nós demos sequência, inclusive botei o nome dele na indicação, e já virou agora, é S442. Nós falamos lá com o Adão, com todo mundo lá, o pessoal ficou, já foi levantado o grade da pista e tudo, vai fazer um projeto agora de asfaltamento, 50 quilômetros, criando pelo DR, toda a rota do cacau de qualidade da região do Baixo Rio Doce, estimulando, incentiva a tecnologia, inovação, linhas de crédito, etc. Mas você acha então, são ações pontuais que... Mas o que mais pesa hoje, então, para a gente finalizar o assunto de turismo... Infraestrutura, né? A infraestrutura pro turismo. Isso, e um plano de desenvolvimento turístico regional. Porque também, Lucas, vamos ser bem sinceros, não dá para você também criar estrutura e você também não ter demanda. É aquela história entre o ovo e a galinha. Eu faço a estrutura, mas eu não tenho consumo. A iniciativa privada. Justamente. Aí a iniciativa pública tem que chegar antes. Tem que chegar antes, porque o que acontece? O cara melhora a estrutura dele, mas como é que o cara chega? É isso aí. Então você tem que ter condições das pessoas chegarem. Então, mas vou beneficiar. Cara, não tem jeito. O acesso é um dos fatores que leva a gente poder consumir. Perfeito. Acesso, tecnologia de informação, sinal de internet, telefonia. A pousada das meninas lá, ela me ligou e falou, Lucas, veio gente de fora aqui, cara. São Paulo, foi do quê? Estão olhando área para comprar aqui em São Judas, São Rafael, por causa da rota turística. Eu falei, você está brincando? Já está todo mundo olhando área aqui para comprar de fora. Olha só, as áreas, como já estão valorizando o contexto. No mínimo, se o cara não investir, isso é bom para ele morar, né? Vou fazer uma propaganda, a turma da Ibob News aqui em Linhares. Lucas, nós estamos na rota lá, porque já está tudo valorizando, está todo mundo querendo me perguntar para comprar na região lá da rota turística. Então, são ações pequenas, mas que criam arranjos potencializando. Tem um mapa turístico do Estado, tem um plano de desenvolvimento turístico do Estado. Eu acho que as cidades que têm potencial, começar a criar seu plano e fomentar isso também. Vamos falar mais um pouquinho. Nós estamos fazendo assim, ping-pong, vai lá e volta a palavra que flutua. Manda bala, isso aí. A gente acredita, eu particularmente acredito que o Brasil esteja dividido entre direita e esquerda, é o que você acha? Com certeza. Mas tem aqueles que estão acima disso, tá? Eu me coloco como um. É. Ah, tá, Jefinho, assim,
Tem muita gente que tem receio de falar nisso, eu não tenho. Eu acho que o comportamento de vida me define, o seu comportamento de vida define. As pessoas, por alguma razão, quando elas querem criar uma... Se ela não pode contigo, ela quer criar um negócio para você. Se ela não pode com na prática, ela cria uma situação na prática. Sim. É complicado. Então, às vezes, as pessoas buscam me rotular. Eu falei assim, primeiro, quem me define sou eu. Essa pergunta que eu estou te fazendo é justamente pelo que, quando foi falar do podcast, mandaram perguntar se eu preciso... Eu estou aqui no podcast, eu tenho que falar, não tem jeito. Quem me define sou eu. É minha história de vida, pô. Não é minha história de vida. Não é a vida, a política, como na vida, não é sobre o que o outro pensa de você ou sobre como aquele te define, e sim sobre o que você é capaz de se autodefinir e de se autocomportar. Não é querer que o outro te respeite, como moldar o outro, é como moldar a si mesmo. Então, quando eu vejo uma pessoa, porque o Lucas é de esquerda, é isso... Eu falo, cara, enquanto tiver com isso, enquanto isso for o problema para o outro, eu estou tranquilo, porque ele está me dando energia e condição de navegar aonde eu quiser. Porque isso não me consome, sabe? A definição do outro não me consome, não me atrapalha. Eu não quis ser delicado com você, eu te perguntei como aqui tem que te perguntar, porque na prática, bicho, se eu não perguntar isso, você vai ficar incomodado. Claro. Por exemplo, você pega lá a Grande Vitória como um todo, você vê todos os jornais da Grande Vitória me definem como um cara de direita. Equilibrado. Não é porque você é de direita que você tem que ter um tom de fala que agrade a um determinado público da direita. Um se conecta de uma forma, o outro se conecta de outro. Não é? Eu tenho colegas no plenário lá que se conectam de uma forma, o Polese, o Assunção, e tem outros que conectam de outra. O próprio Coronel Wellington é do PL, o tom dele é diferente, por exemplo. Eu do Podemos, que tem um tom. Tenho colegas do Podemos de âmbito nacional, o Dallagnol. O Dallagnol do Podemos, do meu partido, foi caçado. O Dallagnol entra, o tom dele é outro. Entendeu? O meu tom é diferente. Teve uma senhorinha que chegou para mim e falou assim, meu filho, eu gosto demais de você. Ela me pegou na minha mão e falou assim, rapaz, eu te amo, eu gosto demais de você. Me beijou, eu beijei ela também, não é, e tudo, mas só tem uma coisa. Você é muito manso. Esse negócio não dá para você, não. Ela falou, esse negócio não dá, você tem que ser mais brabo. Mas eu falei, minha senhora, presta atenção. É bíblico, ó, seja forte e corajoso. Seja manso. Mas você é manso de coração. É, de coração. Eu não preciso, né? Não confunda isso com a ausência de força. Ele é manso mesmo, Romulo? Ele faz manso sentido. Mesmo? É manso, né, Romulo? Então, assim, eu me defino. Agora, tem aqueles que sabe... Assim, as pessoas que convivem comigo no plenário, na casa, sabem. Agora, eu respeito. Quando chega alguém na rua que me define de uma outra forma, eu sei aonde ele quer chegar. Entendi. Entendeu? Então, tá tudo certo. Agora, eu estou acima da intolerância, quando transcende a razão e vai para a intolerância dos dois extremos. Tá? Eu me defino aqui, uma pessoa de direita, pela minha forma, pelo meu comportamento, pelo que eu julgo, pela forma de governança. Mas eu tenho pessoas que eu admiro tanto que estão aqui, cara, que sem problema nenhum, grandes produtores aqui, grandes agricultores, pessoas que eu convivo na cidade, empresários, que têm uma forma de pensar diferente, eu tenho que respeitar. Eu só vejo construção e transformação por um diálogo que seja altruísta, sabe, Jefinho? Senão a gente não consegue comportar. Até para evangelizar, tem que ter um tom, senão você não alcança a raiva. E a intolerância, eu acho que é um grande mal que pode atrapalhar o país até achar o caminho que a gente quer achar. Esse eu aponto como um dos erros da direita, num passado. Pô, uma deputada de direita pegar uma arma em quase período eleitoral, Bia Kicis, não sei, e sair correndo atrás dos outros, cara. Isso ajuda a direita? Não. Pô, entendeu? O cara foi como lá... Como invadir terra também não ajuda também a esquerda. Como invadir terra destrói a esquerda. Não é? Isso, com certeza. Destrói o Brasil todo, cara. Entendeu? Uma prática do passado repugnante que nasceu aqui no Espírito Santo. Já acredita? Aquele camarada o Zé Rainha. Daqui, pô, Zé Rainha. Olha só. Que já até assassinou, né, pessoas. Matou entendeu? Um aqui, um produtor rural, um líder do cooperativismo aqui, na fazenda dele, sabe? Na frente da família. Uma coisa pavorosa, surreal, cara.
Quem aceitar uma retórica dessa, irmão, quem aceitar uma retórica dessa, cara, tem que... não faz sentido, tem que ouvir todo dia, você está errado, você vai ser combatido. Não, porque não faz sentido, isso é movimento político, não é nem ideológico, é político partidário para ganho pessoal, narrativa pessoal, sem pensar nos outros, não faz sentido. Isso não leva o bem, não produz reforma agrária, não produz entrega, legitimação de terra para ninguém, não é verdade? Não. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que dosar. Como eu vi, pessoas, sou contra a máscara, sou contra a vacina, não toma vacina e etc. Cara, aí o cara tomou a vacina. O cara tomou todas as vacinas e depois ele criava um discurso contra e compartilhava as coisas contra a vacina. Mas, meu irmão, você está compartilhando isso por causa de quê? Você tomou por quê, então? Você não tomou a vacina, por que você está compartilhando esse trem? Porque me disseram agora. Meu amigo... Então, assim, esses erros, eu acho que a gente precisa de refletir isso. Para a gente não errar na frente de novo. Olhar um pouco mais para frente. Mais para o para-brisa do que para o retrovisor, exatamente. Né? Olhar mais para frente. Exatamente. Se você tivesse o poder de criar uma lei, assim, cara, nós estamos chegando finalmente, 1h25, né? 1h30 já, podcast, meu irmão. Pulei umas 20 aqui, iria até 2 da manhã. Mas eu vou fazer a segunda série contigo, tu vai ver, se eu não vou fazer. Se você tivesse a condição de criar uma lei, que a caneta estivesse na sua mão, eu vou criar essa lei. Depende no aspecto lá, estadual, federal, municipal. Qual lei que você criaria? Se a caneta estivesse na minha mão para mim criar... Uma lei. Assim, eu queria constituir uma lei. Assim, de cara. Rapaz, aí é difícil, né? Uma pergunta, mas a pergunta... Rapaz, na prática mesmo. Você tem... Eu vou te dar uma dica, né? Já que você falou que a primeira coisa que transforma a educação, talvez uma linha para você poder pensar aí, talvez fosse uma linha. Mas se não pudesse hoje, você pode fazer nos comentários depois do YouTube, lá não tem problema não. Não, então assim, porque eu tenho um arranjo local, tenho um arranjo federal, mas vamos federal, então. Estadual. Pensa. Não é? Então, nós falamos de lagoa, falamos de educação, falamos de vários assuntos. Não, eu não consigo, assim, de fato, definir uma ação que eu faria, assim, uma ação estratégica, pontual. Eu não tenho. Eu tenho várias coisas, né? Desde situações envolvendo as questões criminais, né? Que precisa de um avanço muito grande. Aqui as perguntinhas que eu vou te fazer depois do ping-pong. Que precisa de um avanço muito grande, mas é uma dinâmica federal. O crime hediondo precisa de uma repaginada legislativa. Já está falando. E eu, de cara, meteria uma canetada criando uma ação severa, um regime severo para o crime hediondo, principalmente tipo a saidinha, por exemplo? Tipo a saidinha. Fora, né? Tipo a livramento contra tudo que você imaginar nesse sentido. Eu acho que o Brasil precisa... apertar isso. Precisa, e muito. Respondeu, tá vendo, pô? Muito mesmo. Mas tem várias outras ações que a gente... respondeu, já é uma que a gente faria. Já apertei, você já fez. Uma perguntinha aqui. Então, você, agora, pro ping-pong rápido aqui, você é a favor ou contra a pena de morte? Pena de morte? Sou contra. Você é contra? Não gera nada. É um reconhecimento de falência social. Entendeu? A gente mata porque é o caminho mais fácil. Eu não sou contra, eu não sou a favor, por exemplo. Cara, prisão perpétua tem um custo. E que seja perpétuo. E que suportamos o custo. Que a gente suporte o custo. Mas a pena de morte, ela é a inversão da lógica da vida. Eu não posso ser contra o aborto, que eu sou, e ser a favor da pena de morte. Aí você está me entendendo, Jefinho? Não, claro, está muito claro. Eu acho que a ação nossa é no ambiente humano, é na transformação social, entendeu? Para que a gente diminua o ambiente carcerário. As pessoas não podem ir para o cárcere, as pessoas precisam de ser moldadas antes de ir para o cárcere, entendeu? Se você, assim, quando eu falo educação, quando você me falou assim, Lucas, uma canetada, e eu tive dificuldade de dizer como numa canetada, um ato de educação, assim, em uma canetada. Mas quando eu falo disso, eu vejo o quanto a educação é importante na vida das pessoas, a transformação das pessoas. Tem uma música, Jefinho, muito bacana, do Racionais, depois você dá uma olhadinha lá. Ele diz o seguinte... Deixa embaixo depois, pessoal, no link. Racionais, vocês olhar lá. Depois, assim, ele fala de uma história de uma mãe na periferia que chegou para um filho negro e falou assim, cara, você tem que ser 2 vezes, você tem que ser 10 vezes melhor por ser negro, por estar aqui na periferia, do que alguém que está lá, que tem acesso
a tecnologia, a informação. Por ser negro, você tem que ser 2 vezes melhor. Ela ensinava o filho dela a ser... Olha que ambiente, cara. Olha. E aí vem ele e fala assim, pô, cara, quem falou essa besteira aí? Quem falou essa besteira aí? Vem, né? Como que uma pessoa vai ser 2 vezes melhor que a outra se ela vive décadas de desigualdade? Décadas sem acesso à informação, sem acesso a ambiente social, sem acesso a ambiente de lazer, educação. Como seja, filho, 2 vezes melhor que alguém se você está décadas atrás? Isso é surreal. Por isso que eu falo tanto de educação, de oportunidade, sabe? E oportunidade não é só emprego de indústria. Não. Tá me entendendo? Isso é importante, mas é mais. É você iniciar num passo e conseguir enxergar caminhos para você. Entendeu, cara? Então, assim, por isso que eu vejo a educação como um grande ambiente de transformação, mas não consigo pensar numa canetada. Isso resolve muito o passo do presídio. É não deixar que essas pessoas cheguem lá, é transformar antes, para que a gente não precise da pena de morte. Não é que muitos fiquem lá, que tiver que ficar a vida toda em prisão perpétua, que não é possível em razão de uma possível Constituição, uma nova Constituição e tal, mas que seja, e que a gente suporte isso, porque a gente cuida da casa antes, entendeu? É a minha forma de pensar. É favor contra a pena de morte, você falou, contra a questão da legalização do aborto. Você já falou que você é contra. Não dá. Não vai. Não dá. E a maioridade penal? A maioridade penal é possível. É possível. O ambiente que definiu a maioridade penal no passado não é o de hoje. Né? O adolescente de 17, de 16, de 15 anos da nossa época não é o mesmo de hoje. Se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, então não é. O acesso à informação, ela chegou muito. Então eu acho que a gente pode ter uma redução sim, tá? É a minha forma de pensar. Pode. Não sei se resolveria. Eu acho que a estatística... Eu volto na educação, volto na oportunidade, no desenvolvimento social. Mas você acha que poderia baixar? Pode baixar, mas não sei se resolveria. Pode baixar porque o que define é a capacidade psicológica e social, psicossocial. Entendi. Se psicologicamente, mentalmente, essa pessoa com 15 anos, com 16 anos, 16, 17 anos, ele já tem a maturidade para definir comportamento, esse juízo de valor sobre crime, etc., sobre as próprias ações, tal como um de 18, hoje eu posso reduzir. É definido dessa forma. É um critério biológico, psicológico, biopsicológico. Tá? Agora, a gente estaria tirando daqui e colocando, sabe? Tiro da unidade de infratores menor de 17, bota a unidade. Só mudar de local. Estatisticamente, não é o que resolve. Tem algo, agora para a gente ir finalmente aqui, tem algo que você fez na sua trajetória política que você não faria novamente? Assim, poxa, se eu fosse nesse caminho aqui era melhor. Política? Politicamente, cara. Mas eu faria tudo igualzinho, eu sofreria tudo de novo, irmão. Tudo de novo. Tudo de novo. Minha maior dificuldade e minha maior conquista foi quando eu olhei para mim mesmo depois de 2018 e falei: eu nunca mais duvido da minha capacidade. Eu nunca mais vou acreditar que eu preciso de um corpo político, de A ou de B, para poder seguir o meu caminho. Eu vou com os meus, com aqueles que acreditam. Custe o que custar. Eu fui para um mestrado, cara. Acabei 2018, eu precisava de... Eu falei, vou estudar. Fui fazer um processo seletivo para o mestrado. 15 vagas. 25 inscritos. Só passou, acho que 12 ter. 20 vagas, 25 inscritos. Só passou 15. Sobrou vaga. Eu passei em quinto. Em cima da hora, a garotada nova estudando e eu não. Pô, cara, fui para lá. Última fase, que era a fase só de entrevista. Cheguei lá, tinha um juiz federal da UFES, não me lembro qual era o outro avaliador, e um cara que foi juiz, desembargador no Rio de Janeiro, secretário de Estado, e ele estava na minha banca. Quando me perguntou assim, não foi nem ele, foi um dos avaliadores, por que você quer esse mestrado? É para a sua vida acadêmica? Que eu vi que você tem tantos anos, não me lembro na época de vida acadêmica. Eu falei, não. Eu entrego para os meus alunos o que eles já esperam de mim. Inclusive, eles falam que eu sou o professor show, o professor da prática. E eu tenho um corpo de mestre, doutores muito bom lá. O que eu entrego para eles é outro. Eu quero porque vai me fazer bem para o meu propósito político.
E aí eu comecei a falar. Eu vim candidato agora em 2018, antes de eu acabar de falar. Esse cara que foi juiz, desembargador e secretário de Estado no Espírito Santo, me interrompeu na minha fala, na entrevista oral, e falou, e você perdeu? Aí eu falei, como? Você falou que veio candidato em 2018, eu já estou completando. Você perdeu. Até os outros avaliadores falaram, cara, ele falou assim, meu filho, política no Brasil é para quem tem dinheiro e você é pobre. Por isso que você está aqui. Seu mestrado é para você dar aula. Eu falei, porra, velho. Porra. Engoli aquilo, pá, o outro, que é um professor, um juiz federal, me tratou benzaço. Passei, fiz a matrícula. Meu irmão, na hora de começar o mestrado, Jefinho, eu falei, você quer saber? Vocês são tudo pá mesmo. Desculpa a expressão. Eu não consigo ficar aqui, não. Desisti daquele trem. Pedi o reembolso, me reembolsaram 30%, segui minha vida. Fui para um novo desafio em 2020. 30% dos votos de Linhares. Andava na cidade no outro dia, todo mundo me cumprimentando como se eu fosse o prefeito. Eu tinha perdido, para mim não tinha perdido, não. Estava andando, 30%, cara. Bom contexto, pandemia. Fui para um debate da Rede Sim, TV, uma audiência explodiu, 2 dias depois teria o debate da Gazeta, não teve? Que era mó... Tudo certo. E andava nas ruas como se fosse o vitorioso. Veio a energia de Deus das pessoas, vim em 2022. 23 mil votos só na minha cidade, 10º mais votado. Fui receber o diploma lá no TRE. Sabe quem estava lá embaixo me esperando? Para esticar a mão, me dar os parabéns, irmão. O mesmo cara que falou que a política não era para mim. O mesmo. E me cumprimentou. E aí? Então, cara, é isso, Jefinho. É sobre persistir, acreditar. Então, eu faria tudo de novo, porque foi isso que me forjou, que me moldou, irmão. Exatamente o mesmo caminho. E eu peço para que não seja fácil, que seja fácil dentro do possível, sabe? Porque tem que ser assim para todos. E só assim vai ser construtivo. Só assim vai ser construtivo. E que se o próximo passo de qualquer um não for, que não seja. É o passo para o próximo passo. E é assim que tem que ser. Tá, irmão? Então, assim, eu faria tudo de novo. Sou muito feliz com o que os amigos me entregaram, as pessoas que acreditam, né? Que Deus me entregou até aqui na política. Eu não faria nada diferente, não. Amém. Bom, parabéns. Lucas, deixa agora para você fazer as conclusões finais, depois de 1h e quase 40. Poderia ser às 3 horas, tá? Vai ter Lucas, Escaramuça lá, o Rômulo, fase 2, tá? Depois vai ter fase 2, pode ficar tranquilo. Deixei para você fazer suas considerações sobre o bate-papo aí, para depois fazer o encerramento. Diga para nós. Ô, Jefinho, eu só quero agradecer, tá? Ao Na Prática, parabenizar vocês por essa iniciativa inovadora aqui em Linhares, no norte do estado. Pô, cara, tá tudo tão bonito aqui, tão bacana, tão alto astral, um diálogo de ideias. Tenho certeza que o Na Prática vai ser extremamente representativo e importante, né, nesse contexto de projeto de norte do estado, ganhando o estado todo e até fora do estado, porque não tem limite, né? É verdade. O que eu diria para as pessoas é isso, assim, acredite no seu potencial, acredite no que você é capaz de entregar, seja qual for as dificuldades, se conecte com os comuns, com aqueles que acreditam em você, mas não se entregue só a eles, né? Se entregue a todos. Eu costumo dizer isso, cara, a minha humildade, a capacidade de servir sempre que era possível, me trouxe até aqui, Jefinho. Eu sempre advoguei para pessoas abastadas, mas eu nunca dei as costas no meu escritório para aqueles que não tinham praticamente nada, né? Mas precisavam de mim naquele momento. Às vezes era a família de um aluno meu, né? E etc. E quando é possível você se entregar pelo outro, porque faz parte do seu negócio, do seu network, acredite, a gentileza, a nobreza de servir o outro, desprovido de qualquer coisa, de qualquer interesse naquele momento, pelo ato de servir e de se conectar, ela volta. E ela volta em dobro.
Tô querendo dizer, aquela senhora que você contribuiu quando ela não tinha nada para te oferecer e ela te perguntou assim, Lucas, como que eu vou te remunerar? Eu falei, faz parte do meu negócio, vamos resolver seu problema agora? Depois de conversa. Depois de conversa. Foi a mesma que me trouxe 3 clientes depois. E é a mesma que 20 anos depois entra lá no meu Instagram e fala assim, esse é o meu garoto, entendeu? O então, tempo vai assim, passando, né? Garotinha agora... Exatamente. Certo. Então, assim, se puder servir... Servir faz parte da vida. Sirva. Faz parte da vida. Se fizer parte do seu negócio, se entregar pelo outro, se entregue. Isso vai te moldar e te forjar. Até como cristão, né, Lucas? Até como cristão vale a pena a gente fazer. E se apegue em Deus. Porque não tem um outro caminho que te conduz sem ser o evangelho, não. Acho que a missão é essa daí. Lucas, eu, em nome do Na Prática, eu queria agradecer e o que eu vou te falar é muito sincero. Eu admiro a sua persistência, a sua resiliência, a sua capacidade de tomar porrada e levantar. Eu acho que Linhares está muito bem representado como deputado estadual. Obrigado. Tá? Acho que você tem uma carreira belíssima para frente. A gente fica orgulhoso de debater assuntos com alto nível, né, dessa sua capacidade de interpretativa da legislação, essa capacidade sua de se relacionar. E o nosso programa Na Prática é isso. É um programa que tem várias perguntas aqui que são aleatórias, mas são práticas que trazem para o dia a dia. Nosso programa não tem influência financeira de ninguém, não somos patrocinados por ninguém. O nosso intuito é realmente levar um conteúdo que seja prático, que seja prazeroso para as pessoas assistir. E você fez parte do 27º programa, tomara que seja 100, 200. Sim. E enquanto o Papai do Céu permitir que a gente possa estar aqui fazendo conteúdo de qualidade, a gente vai estar fazendo. Valeu? Obrigado, meu irmão. E aí, pessoal, vou pedir para te dar um abraço depois. Tá, depois nós vamos lá depois tirar uma foto, não tem problema não. Valeu. Pessoal, segue lá, 27º podcast. Assuntos que, de âmbito da cidade de Linhares, estado, Brasil, que esse fera que foi o Lucas Caramussa, só gratidão. Segue lá, compartilha. Nosso canal está crescendo. Pra cima, valeu, tchau.